No vídeo de hoje, exploraremos uma questão que tem sido objeto de debates teológicos desde os primórdios, ou pelo menos desde o início do cristianismo. A pergunta central é por que Deus permite a existência de Satanás em vez de simplesmente eliminá-lo da criação. Esse questionamento se conecta a uma questão mais ampla e implícita sobre por que Deus tolera a presença do mal, que ameaça seu grande plano. Afinal, como um ser onipresente, onisciente e onipotente, Deus poderia facilmente erradicar o mal, arrancando pela raiz e pelo caule com apenas um pensamento. Vamos iniciar com uma breve visão geral sobre Satanás, quem ele era como um anjo, por que ele foi expulso do céu e como se transformou após sua precipitada expulsão, sendo banido do plano divino e caindo como uma rocha celeste ardendo na atmosfera. Em seguida, ao longo do vídeo, exploraremos 3 teorias teológicas que buscam explicar por que Satanás, e mais amplamente, o mal, é permitido resistir. Essas teorias incluem o livre-arbítrio, a teodiceia da criação da alma, as limitações da compreensão humana e o conceito de bem maior. O argumento do livre-arbítrio sustenta que Deus permite a existência de Satanás para preservar a agência moral humana, possibilitando escolhas significativas entre o bem e o mal. A teodiceia da criação da alma postula que Satanás e o mal desempenham papéis necessários, proporcionando desafios para o crescimento moral e espiritual dos seres humanos. As limitações da compreensão humana sugerem que os seres humanos não conseguem compreender completamente as razões de Deus para permitir a existência do mal e de Satanás. Já a teoria do bem maior afirma que Deus permite o mal e a presença de Satanás para alcançar um propósito maior, como o desenvolvimento de virtudes ou a concretização do plano divino. Agora, vamos adentrar nesses temas e explorar cada um deles com mais detalhes. Antes de sua queda, Satanás ocupava uma posição de destaque entre os anjos no céu, sendo frequentemente inferido que ele era o mais alto de todos. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos sobre seu estado pré-queda, passagens em Isaías e Ezequiel são frequentemente interpretadas como referências à queda de Satanás devido ao seu orgulho. Ele se encantou com sua própria beleza e sabedoria, começando a desejar a adoração e autoridade que pertenciam exclusivamente a Deus. À medida que seu orgulho e vaidade cresciam, sua ambição também crescia, e ele começou a nutrir pensamentos de rebelião e supremacia, imaginando-se igual ou até mesmo superior a Deus. No mínimo, ele ansiava pela autonomia do autodomínio. Incapaz de resistir à tentação de elevar-se acima de Deus, Satanás iniciou uma rebelião no céu. Ele conseguiu persuadir um número significativo de anjos a se juntarem à sua insurreição, convencendo-os de que poderiam derrubar Deus e estabelecer uma nova ordem celestial. Assim, teve início um grande conflito celestial, no qual os anjos leais, liderados pelo arcanjo Miguel, se prepararam para defender a soberania de Deus. A batalha que se seguiu foi de proporções cataclísmicas, com as forças do bem e do mal colidindo em um conflito celestial que determinaria o destino do céu. No final, os anjos leais prevaleceram, e Satanás e seus seguidores foram derrotados. As consequências de sua rebelião foram severas, e Deus expulsou Satanás e seus companheiros insurgentes do céu, condenando-os a uma existência de escuridão e tormento espiritual. O anjo que antes brilhava, agora despojado de sua glória celestial, tornou-se a personificação do mal e o arqui-inimigo de Deus. Ao lado de seus anjos caídos, agora conhecidos como demônios, Satanás estabeleceu seu domínio sombrio em um lugar chamado Inferno, um reino de sofrimento e desespero que contrastava profundamente com o esplendor e a harmonia do céu. Em sua nova forma, Satanás se tornou a fonte de tentação e maldade no mundo, buscando desviar a humanidade de Deus e levá-la ao pecado. Um de seus primeiros atos de engano foi a tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden, onde os seduziu a desobedecer ao mandamento de Deus ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa desobediência resultou na introdução do pecado e da morte no mundo, estabelecendo o palco para uma batalha contínua entre o bem e o mal. Ao longo da história, Satanás tem buscado corromper e enganar a humanidade, utilizando sua astúcia e influência maligna para semear discórdia e caos.
No entanto, apesar de seus esforços para frustrar o plano de Deus, a Bíblia profetiza a derrota final de Satanás, com a vitória final pertencendo a Deus e a seu justo rebanho. O livro do Apocalipse prevê um momento em que Satanás será derrotado de uma vez por todas, lançado no lago de fogo e tornando-se impotente, enquanto os fiéis desfrutarão da vida eterna na presença de Deus. Embora seja inevitável a derrota de Satanás, o fato de que ela pode demorar tanto tempo, ainda levanta a questão de por que Deus permitiu isso. Isso nos leva a explorar 3 teorias que explicam por que Deus permite a existência do mal. Livre-arbítrio. Santo Agostinho de Hipona, um teólogo e filósofo cristão, é conhecido por sua extensa exploração do problema do mal dentro do contexto cristão. Uma de suas contribuições mais significativas para essa discussão é o argumento do livre-arbítrio. Em sua obra seminal A Cidade de Deus, Agostinho postula que Deus permite que Satanás e o mal existam para preservar o livre-arbítrio humano, que é essencial para a responsabilidade moral. De acordo com Agostinho, Deus criou anjos e humanos com livre-arbítrio, concedendo-lhes a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa capacidade de escolha é fundamental para a natureza dos seres morais, pois permite que desenvolvam virtudes e estabeleçam um relacionamento genuíno com Deus baseado no amor e na obediência. No entanto, a existência do livre-arbítrio também implica a possibilidade de seu mau uso, resultando em pecado e no surgimento do mal. Nesse contexto, Satanás foi inicialmente criado como um anjo bom com livre-arbítrio. Sua escolha de se rebelar contra Deus e buscar suas próprias ambições levou à sua queda da graça e ao subsequente surgimento do mal no mundo. Apesar da presciência de Deus sobre esse resultado, Agostinho argumenta que o valor do livre-arbítrio no desenvolvimento moral das criaturas de Deus supera os riscos associados ao seu potencial mau uso. Ao permitir que Satanás e o mal existam, Deus garante que os seres humanos e os anjos possam exercer sua livre vontade, fazendo escolhas morais significativas e se esforçando pelo crescimento espiritual. Essa perspectiva enfatiza a importância da agência e da responsabilidade humana, sugerindo que a existência do mal é uma condição necessária para o desenvolvimento das virtudes e a formação de um relacionamento genuíno com o divino. Segundo, Teodiceia da Criação de Almas. O filósofo britânico John Locke desenvolveu a Teodiceia da Criação de Almas, que postula que Deus permite que Satanás e o mal existam a fim de proporcionar os desafios necessários para o crescimento moral e espiritual da humanidade. Essa perspectiva muda o foco de um mundo projetado para a felicidade humana para um mundo projetado para o desenvolvimento de um bom caráter moral. Segundo Locke, o mal é um componente essencial desse processo, pois apresenta aos seres humanos a oportunidade de aprender com as adversidades e desenvolver virtudes. A existência de Satanás e as várias tentações e desafios que ele traz servem como catalisadores para o crescimento moral humano. Nesse contexto, o papel de Satanás não é levar a humanidade à destruição, mas sim fornecer oportunidades para o crescimento e desenvolvimento espiritual. Terceiro ponto, as limitações do entendimento humano, é a ideia de que os seres humanos não podem compreender completamente o plano de Deus ao permitir a existência do mal e de Satanás está frequentemente associada ao livro bíblico de Jó. Nessa narrativa, Jó, um homem justo, passa por imenso sofrimento e perda, levando-o a questionar a justiça de Deus. O livro de Jó ensina que a compreensão humana do cosmos e do plano de Deus é limitada e que tentar entender as razões por trás da existência do mal, do sofrimento e de Satanás pode ser fútil. Essa perspectiva enfatiza a necessidade de humildade e fé diante da adversidade, reconhecendo a natureza misteriosa das obras de Deus. Os desafios e sofrimentos causados pelo mal podem, de fato, facilitar o crescimento pessoal, fortalecer o caráter moral e inspirar atos de heroísmo, bondade e compaixão. Além disso, a presença do mal destaca a importância da ação humana, do livre-arbítrio e da capacidade de escolher o bem em meio à adversidade. E com isso, concluímos este vídeo. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Agradecemos por assistir.